E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui uma nova nutricionista para o nosso cast. Ela que é mestre em alimentos e nutricionista. Seja muito bem-vinda no seu primeiro episódio, Júlia Marinho. A terceira idade pode ser a melhor idade. Vamos até a quinta idade com 120 anos. Isso aí. E novamente, de novo, ela que não poderia faltar com esse sorriso lindo. Doutora Fernanda Castro, seja muito bem-vinda, minha musa da podosfera. E sempre é tempo para começar uma melhora de hábito. Eu sou Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. A gente sempre vem falando de hábitos saudáveis, prevenção, e agora a gente chegou num ponto bem especial dos nossos episódios, que a gente vai abordar aqui a terceira idade. A gente já sabe que muitos dos nossos ouvintes já estão caminhando para a terceira idade ou já estão na terceira idade, mas como andam os seus hábitos? Como andam os seus hábitos saudáveis, senhores ouvintes? E nesse papo de hoje aqui a gente vai trocar uma ideia sobre hábitos saudáveis, prevenção de maus hábitos. Vamos prevenir esses maus hábitos que a gente acaba adquirindo, aquele viciozinho daqui, aquela dieta mirabolante ali. Aí a Júlia vai dar uma puxada de orelha em quem merece e elogiar também quem merece. Vamos lá. Como chegar na terceira idade saudável? Como você mesmo já falou, a gente frisa bastante em todos os podcasts sobre como evitar complicações, evitar doenças, evitar problemas de saúde através da alimentação mais saudável, da atividade física, e isso deve acontecer para chegar na terceira idade saudável. A pessoa tem que estar habituada a fazer alguma atividade física, habituada a se alimentar de uma forma natural. Só que na hora que a gente pensa em terceira idade, a gente não pode pensar em fim da vida, né? Vou chegar na terceira idade, já tô indo pro final da vida, não preciso mais ter hábitos saudáveis. Só que, pelo contrário, né? Aí que a pessoa tem que começar a se cuidar mesmo, porque se ela conseguir manter os hábitos saudáveis, ou pelo menos começar a tê-los, ela pode evitar muitos problemas de saúde, como diabetes, que na maioria das vezes aumenta muito o risco com o passar da idade. E tem como ela criar hábitos saudáveis mesmo já estando na terceira idade? Claro, é só começar a perceber como que ela pode praticar uma atividade física, como que ela pode melhorar a alimentação, em quais aspectos que ela consegue melhorar. Se já tiver algum problema, por exemplo, articular, ela pode começar a fazer uma fisioterapia, fazer um fortalecimento muscular da coxa, por exemplo, se o problema for no joelho. E aí fortalece a musculatura da coxa, da perna, melhora um pouco as dores no joelho e depois começa a fazer uma atividade física mais intensa, como uma hidroginástica, ou uma bicicleta, uma caminhada, né? Que para ela vai ser mais intensa. Então, isso aí a gente tem como conseguir, a gente tem exemplos, né? Vários, inclusive a Vodia aí tá pra mostrar, né? Que mais da metade da vida dela, ela não fez atividade física nenhuma. E a partir do momento que ela começou a fazer, ela conseguiu evitar vários tipos de problema de saúde e melhorar muito a qualidade de vida. Então, se você for pensar que uma pessoa que antes caía muito, né? Isso aí desde antes dos 60 anos, e que depois que começou a fazer atividade física, começou a fazer fortalecimento muscular, parou de cair. Ela tinha dificuldade para levantar de uma cadeira, né? Sim. Sentar e levantar de uma cadeira. Isso, e aí consegue fortalecer a coxa para melhorar a qualidade de vida dela mesmo, no dia a dia dela. Então, isso também já entra como uma forma de ser mais saudável, né? Sim, e ela tem feito o trabalho com o Rodrigo, né? Personal lá do estúdio, pra essa atividade funcional dela, né? Do dia a dia, com as coisas que ela faz, pra prevenir, né, futuras lesões ali, pra ela continuar tendo essa vida saudável dela, né? Isso. Além desse acompanhamento com a musa da podosfera, né? Essas puxadas de orelha que ela recebe, os elogios, os beijinhos. É assim, dá um beijinho, faz um carinho. Então, agora você tá bem, né, vó? Então amanhã você vai malhar de manhã. É assim mesmo. Ela contou uma vez pra mim, eu sei. Beijo, dona Di, beijos. E na parte alimentar, como que as pessoas podem chegar ou caminhar para a terceira idade, né? Quais seriam as atenções que ela deveria ter
para ter essa terceira idade saudável? Não foge muito das recomendações que a gente faria para pacientes em geral, né? Então, inclui frutas, verduras, legumes na alimentação, né? Fibras, ou seja, preferir os grãos integrais. Fruta à vontade? Esse é um assunto polêmico. Vamos polemizar. vamos desmistificar os mitos e as crenças populares. Eu sou a favor da fruta à vontade. Eu sou uma defensora da fruta à vontade. Eu acho que, dentre as dietas da moda, uma das mais absurdas é querer tirar a fruta, porque por 1000 motivos, né? Eu sou uma grande defensora das frutas. Eu acho que são ótimos lanches. Claro que a gente tem algumas situações em que a gente pode preferir adicionar castanhas ou uma aveia, alguma coisa para diminuir o índice glicêmico em algumas situações específicas. Um iogurte. Nossa, tem muitas opções, né? Mas eu acho que quando a gente fala em fruta à vontade, a pessoa se imagina lá sentado com a bacia de mexerica, chupando todas, que tem direito, né? Então, assim, até esse à vontade, comer a árvore inteira, né? Então, assim, até esse à vontade também, né? Assim, tem um limite, não é? Com certeza, o limite da alimentação e tudo. Mas a gente fala de 3 a 5 porções por dia, eu acho que tranquilamente. Aliás, eu indico que se coma muitas frutas ao dia. Eu acho que é uma forma, às vezes, de matar a vontade de comer um docinho, né? Boa! Mas nem sempre a gente consegue substituir. Porque, assim, obviamente, né? Se eu tô com muita vontade de comer um bombom, né? Eu vou mandar o paciente comer uma mexerica, ele vai tacar a mexerica na minha cabeça, né? É igualzinho. O que você tá falando, né? Mas, assim, é uma boa opção, né? Pra hora do lanche, pra que a gente quer uma coisa mais doce, que a gente quer refrescar. Eu acho que fruta à vontade, mas com vontade, Boa. Né? A gente não pode falar pro paciente, pode comer 10 bananas. Poxa! E não é só banana que é fruta, né? Porque às vezes o paciente fala, eu como 5 frutas ao dia. Que fruta? Banana. Mas assim, a banana? fruta pode ser à vontade, mas uma de cada. Uma porção de cada só. É legal variar. E são casos e casos, né? Então, algumas frutas mais específicas para alguns pacientes, outras frutas mais específicas para outros pacientes e outros pacientes que podem comer todas as frutas que quiserem. E até numa questão nutricional, né? Algumas frutas têm determinadas substâncias, outras têm outras substâncias que fazem bem e elas se complementam, não é? Exatamente. Vitaminas, gorduras boas, fibra. Só que se a gente for pensar em falar assim para um paciente, não, você pode comer fruta à vontade, ele vai pensar, então vou comer só fruta. Aí não come carne, não toma leite, não come cereal. Verdade. Então, assim, no meu ponto de vista, essa questão de à vontade é muito perigoso, né? Porque o à vontade vira excesso. Exatamente. Então, excesso de nada é bom. Tudo que é excesso faz mal. Então, inclusive fruta. Mas eu acho que restringir o consumo de frutas pra emagrecimento, então querer substituir frutas, falar que fruta faz mal por causa da frutose, falar que fruta faz mal por isso, por aquilo, eu acho que é um grande absurdo. 5 porções ao dia... Não é esse o problema, né? Não é esse o problema. E a porção, viu, gente, não necessariamente é uma fruta, né? Porque uma melancia vai ter muito mais que 5 porções. Então, pensa assim, uma forma que eu gosto é uma boa. Mas assim, para facilitar para o nosso ouvinte, questão de fruta, de 3 a 5 porções, a gente vai considerar como se fosse de 3 a 5 copinhos de fruta, ou a mão, né? O nosso punho ali é uma porção de fruta. Então dá pra gente ter uma ideia ali das quantidades, né? Que não vai ser não são 5 bacias de fruta, né? Não, são 5 melancias ao dia. São só 5 frutas. Eu como uma melancia de manhã, um melão à tarde. Uma jaca de sobremesa da janta. Então, claro, né? Tudo com parcimônia. Muito bom. E já encaminhando agora no pensamento da terceira idade, quais seriam hábitos saudáveis, tanto no âmbito alimentar, quanto no âmbito médico e no âmbito comportamental, né? Para os pacientes que já estão na terceira idade ou estão caminhando para a terceira idade? Além da alimentação, né? Então, que a gente já falou um pouco aí de ser mais equilibrada, de ser mais natural. A gente tem também a parte de fazer uma avaliação da saúde como um todo, para ver se tem alguma alteração nos exames, se tem algum problema de saúde. E aí, já começar uma forma de tratamento que vai ser o hábito. Né? Assim, uma boa forma de tratamento para quem já tem
já passou aí dos 50, dos 60 anos, é a melhora de hábito. A gente consegue evitar muitos problemas de saúde, muitas complicações, mesmo já em quem já passou dos 50 aí, a gente tem como melhorar, né? Assim, por mais que seja difícil, mas é possível. E uma das formas é a pessoa começar a fazer parte de algum grupo, como, por exemplo, um grupo de ginástica para o cérebro, né? Como tem em vários locais, ou um grupo de atividade física, como um grupo de caminhada, ou uma hidroginástica, ou um grupo de bicicleta, um grupo de corrida, né? Para quem tem articulação que aguenta no momento, ou ir para um estúdio de fisioterapia, ou de fortalecimento muscular, uma academia. As unidades básicas de saúde, elas têm muitos grupos, e as que não têm, geralmente, são por falta de demanda. Então, muitas vezes a população não participa, não procura, e aí acaba não tendo. Mas, geralmente, nos bairros, as unidades básicas de saúde fazem atividades, principalmente com a terceira idade, principalmente voltado para a parte de atividade física. Olha então, só. grandes grupos de caminhada, ginásticas na de praça, dança também, eu já vi. dança. Que Então legal. tem muita coisa legal. E cidades universitárias também, geralmente. Tem muitos projetos, Tem muitos né? projetos. A UFLA tem, inclusive. Voltado para a terceira idade, tem. Aberto à comunidade ou só... Aberto à comunidade. Aberto à maneiro. comunidade. E você sabe como que faz para poder participar? Não sei. As inscrições eu não sei como são feitas, mas provavelmente em qualquer lugar da faculdade você pode se informar. Você falou que é no Sindufla, então às vezes no próprio Sindufla eles Na devem própria saber, né? Sindufla, ou então na PROEC, né, de extensão, a Pró-Reitoria de Extensão. Provavelmente lá eles podem ter alguma informação também. Mas as cidades universitárias, em geral, né, as universidades públicas sempre têm projetos voltados à terceira idade. A gente sabe que numa pessoa mais nova, é difícil ter uma mudança de hábito. Uma pessoa na Sempre terceira difícil. idade, acredito que também seja difícil, talvez até mais difícil ter Eu essa acho que mudança é mais de hábito. difícil, mas isso não quer dizer que é impossível, né? Eu acho que precisa ter a força de vontade, claro, da pessoa, mas mudanças de hábitos incomodam, mas sempre são possíveis. Vão ser desafios para a pessoa, né? Mas se você conseguir motivar, se você conseguir dar exemplo, né? Então, assim, as pessoas mais novas que estão escutando esse podcast podem dar o exemplo para as pessoas que são mais velhas, né? Tipo, ó, dá para fazer isso, tem aquilo, vamos lá olhar como é que participa. Então, assim, acho que dá pra gente conseguir estimular essas pessoas a mudarem os hábitos. Não é assim, comia só angu com couve e vou ter que parar de comer isso. Não é isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando de mudar hábitos no sentido de diminuir um pouquinho o angu, aumentar um pouquinho a couve e colocar um feijão ou uma carne ali junto, né? Então, assim, não são mudanças tão drásticas que vão mudar a personalidade da pessoa. Pequenas mudanças já podem gerar grandes resultados, né? Então, cabe, às vezes, o acompanhamento de um profissional que possa direcionar essa mudança, ou também a família, pessoas que convivem junto. A mudança, né, em grupo geralmente é mais fácil, então a gente muda a rotina como um todo, isso facilita um pouco as mudanças, em geral, né? A pessoa se sente pertencente a um grupo? Se sente né? Tipo, acolhida. olha, não estou mudando sozinho, tem outras pessoas também tentando mudar. Isso geralmente facilita a mudança de hábito, né? Então, em geral, quando a gente vai mudar os hábitos dentro de uma família ou de um grupo, geralmente é mais fácil quando a gente tem uma mudança de todos, mas também não é desculpa, né? Caso alguém não queira mudar, para você não mudar também. Né? Não é uma desculpa, mas é mais fácil. Eu gosto de usar a expressão melhora do hábito de vida, né? Aproveito mesmo MEV, né? Que a gente costuma colocar. Mas porque mudança acaba gerando uma sensação de que vai virar ao contrário, né? Uma coisa assim. E aí melhora de hábito de vida vai ser assim, pegar o que você já faz de bom e melhorar, né? Assim, então não vai ser uma coisa tão difícil quanto quando você fala mudança. E eu gosto de fazer com os meus pacientes alguns combinados para estimular uma mudança inicial. Não precisa mudar tudo de uma vez, né? Então, se eu tenho um hábito, né? Se eu tenho um estilo de vida não condizente com o estilo de vida saudável e eu quero mudar, eu não preciso mudar tudo de uma vez. Isso é muito mais difícil. Então, mudando aos poucos, uma coisa de cada vez, isso vai facilitar que isso realmente se torne um hábito a longo prazo. É quase entrar na
na praia ou na piscina, né? Você vai entrando devagarzinho ali, porque a água tá gelada, aí você já aquela começa, coisa, faço tudo certinho, no primeiro deslize, eu desisto e volto tudo pro começo. Então, quando a gente faz em etapas, é sempre mais fácil. Desiste. Isso vale pros idosos também, que já têm hábitos muito mais formados. construindo um hábito, né? Construindo uma... Muito mais enraizados, né? Exatamente. Eu tenho um exemplo aqui em casa, né? Que eu já falei que é a minha avó, que a gente conseguiu ir mudando aos pouquinhos, né? Por exemplo, antes ela colocava açúcar no café. Aí foi diminuindo o açúcar do café. Depois a gente sugeriu ela experimentar o adoçante. Aí, alguns dias ela toma com adoçante, alguns dias ela põe um pouquinho só de açúcar. Então, assim, ela vai variando. Aí, agora ela começou a ferver a água do café com canela, que aí pelo menos dá um gostinho diferente, não precisa ficar colocando açúcar nem adoçante. Então, assim, vai melhorando os hábitos e dando umas ideias pra ir modificando. Outra coisa, aos poucos. Outra coisa gosta muito de comer sei lá, algum alimento assim mais gorduroso e tal. Então, assim, não é proibido ela comer isso. Ela só vai parar de comer toda semana e passar a comer uma vez no mês. E o hábito é uma coisa engraçada, porque é muito difícil a gente saber o que é rotina e o que não é. Porque às vezes a gente fala do hábito, então fala assim, eu não tenho, não faz parte da minha rotina comer a carne gordurosa. Não? Quanto você come? Uma vez a cada 2 dias. Será que isso não é um hábito? Então, às vezes é um hábito. Então, é difícil, é tênue a linha do que é rotina, do que é um hábito, do que não é. Para muitas pessoas pode não ser um hábito, né? Mas quando a gente fala no contexto de qualidade de vida, no contexto de saúde, isso pode ser um hábito, né? Então, mudar hábitos que às vezes você nem acha que são hábitos. E isso também precisa ser acompanhado por profissionais de saúde. Então, às vezes, a gente quer tornar algo um hábito. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. É tênue, por exemplo, às vezes a gente fala que... Cara, eu não tenho hábito... Eu já tive um paciente que falou que não tinha hábito de fumar. Ele falava, eu não fumo. E aí, conversando mais a fundo com ele, eu descobri que ele fumava meio cigarro de palha todo dia depois do almoço, mas isso pra ele não era um hábito. Tipo, eu não sou fumante, eu só dou umas pitadas quando eu bebo, e eu bebo de segunda a segunda. E paro quando eu quiser, viu? Parei, viu? Mas agora eu quero voltar. Eu escolhi, eu quero. Ela não me manda, eu quero. Então tem isso também, que é saber o que são hábitos, mas uma dica que eu dou pro ouvinte quer mudar hábitos, mude um de cada vez, né? Isso vai facilitar com que você tenha mudanças. Claro, está disposto a fazer mais de uma mudança por vez? Ótimo, melhor ainda. Mas foque em ter a certeza que pelo menos uma delas vai virar um hábito, você vai conseguir essa melhora da qualidade de vida. E tem um ponto nessa questão de mudança de hábito que a gente já vira e mexe escuta nos podcasts, que a gente escuta em off, que transforma aquilo que é difícil em fácil e o que é fácil em difícil. Fácil que não é bom, né? Em difícil. Então, poxa, uma pessoa vira e fala assim, não, mas eu gosto muito de comer biscoito e tal. Aí vira a nutricionista assim, olha, a gente tem que diminuir esse biscoito, você pode comer um pacote só, não pode comer 5 pacotes. Mas como é que eu faço? Compra um pacote ao invés de comprar 4. Você vai ter o trabalho de ir no supermercado e comprar. Ou eu não consigo lanchar fruta, eu sempre tenho que tenho que comer um bolo no lanche da tarde. Então não faz o bolo, não compra o bolo e deixa a fruta ali no lanche da tarde. Porque na hora do lanche da tarde... Deixa a fruta na geladeira ou na fruteira, né? Pra ter a opção ali na mão. Ou come o bolo e a fruta. Uma hora você vai conseguir substituir. Come metade da fruta e metade do bolo. Pronto. Mas assim, aí tem que ver a questão de força de vontade da pessoa também, né? Assim, tem que ter um engajamento, né? Mas assim, eu falo no sentido de conseguir ter um autocontrole, né? Porque às vezes a pessoa tendo o bolo, ela não vai conseguir comer a fruta porque ela vai querer comer 2 pedaços de bolo. Então, para algumas pessoas é melhor não ter o bolo em casa, porque não tendo, vai comer a fruta. Ela não tem aquele autocontrole, né? E aí, quando virar um hábito, aí ela pode ter o bolo em casa, que ela não vai querer tanto aquele bolo, ela vai preferir a fruta, porque já vai ter criado o hábito de comer a fruta. E aí, de vez em quando, ela vai comer um pedacinho de bolo. Pronto, né? Já ficou mais fácil ali de manter aquele hábito saudável. E a mesma coisa na atividade física, né? Assim, também não adianta a pessoa querer
Da mesma forma que uma pessoa jovem, né? Uma pessoa que já não é mais tão jovenzinha, querer começar uma atividade física de uma vez, né? Assim, muito intensa de uma vez. Ela vai 7 vezes por semana. Não adianta. 2 horas de atividade física ao dia, fazendo algo que não dá prazer, que não gosta. Isso não vai virar um hábito, você não consegue levar isso pro resto da vida. Então, se começar aos poucos e for progredindo, vai ficar muito mais fácil. Se começar um fortalecimento muscular primeiro, vai evitar lesão. Então, assim, a gente tem que ter essas orientações, né, pelos profissionais de saúde para poder conseguir ter um envelhecimento saudável. E as atividades físicas na terceira idade, elas trazem benefícios também. Então, a gente não pode pensar que atividade física seria uma coisa só na prevenção, ou só uma coisa para ser feita, ou aí já passei da época, já passei da idade, agora não adianta mais. Se é coisa de jovem. Sempre adianta, sempre é tempo, né? Então, não tem condições, né? Às vezes tem dificuldade para andar, não tem condições de fazer uma caminhada ou sair de casa para fazer uma atividade física. Procurar acompanhamento profissional, fisioterapia pode auxiliar na terceira idade, pilates, própria musculação também. Quando bem orientada, exatamente. Né? E não precisa ser musculação também em academia, no popular, né? No jargão de marombeiro. Você pode procurar um estúdio, você pode procurar trabalhos mais voltados para sua idade, para o seu perfil. Exatamente, que tenha maior atenção para sua demanda, né? Para sua idade. E o importante também na atividade física, muitas vezes, é a própria alimentação também. Na hora que vocês deram o exemplo, né, da cena da pessoa fazer atividade física 7 vezes na semana, 2 horas por dia, muitas vezes a alimentação que ela tem no dia a dia não é condizente para esse gasto energético, para esse tipo de atividade. Então, às vezes, ela na atividade começa a se sentir fraca, começa a se sentir desmotivado, cansado no decorrer do dia. E na terceira idade isso é mais um problema a mais, né? Porque é importante que para fazer atividade física o idoso tenha energia suficiente, né, através da alimentação, para evitar quedas, para evitar lesões, para evitar uma série de problemas que podem ocasionar complicações muito piores depois. E até, a pessoa tá fazendo atividade física, às vezes extenuante para aquele perfil, com uma alimentação não bacana para aquele perfil, ele começa catabolizando e pode gerar outros tipos de complicação. Até então, nesse sentido, a pessoa pode ir perdendo musculatura, né? Quando faz mais atividade física do que tá conseguindo suprir pela alimentação, às vezes por uma alimentação em pequena quantidade ou que come só os alimentos mais fáceis ali, né? Pão, bolo, biscoito, só coisa de padaria, acaba não tendo a quantidade de proteína que ela precisa para poder formar musculatura e começa a fazer uma atividade física e tudo e acaba perdendo musculatura. Então isso aí acaba causando o que a gente conhece como sarcopenia, que é a falta de músculo mesmo. E isso pode acontecer, inclusive, com pessoas que estão acima do peso, né, Júlia? Exatamente. Então, é o que a gente chama de obesidade sarcopênica. Então, mesmo pessoas que estão acima do peso podem ter uma deficiência de músculo, né? Mesmo pessoas obesas ou acima do peso, elas podem ter deficiência muscular, sim, né? Então, uma coisa não necessariamente está atrelada à outra. E também o idoso não precisa perder tanto peso, né? Porque o normal, com o passar da idade, é acumular um pouquinho de peso. Não pode ser em excesso, porque senão vai trazer outros problemas, mas também quando o idoso perde muito peso, acaba aumentando o risco de queda, acaba aumentando o risco de osteoporose. E às vezes complicações também. É muito comum a gente ver idoso hospitalizado, por exemplo, por alguma complicação na saúde. Então, o próprio fato de estar hospitalizado, de estar acamado ou estar doente, você ter uma reserva a mais de energia, né, que pode ser na forma de gordura, isso seria favorável. Então, é o que a gente chama de... É um paradoxo, na verdade. Então, se durante toda a sua vida o sobrepeso ou uma obesidade leve não seria desejável, já na terceira idade seria algo que poderia, inclusive, ser benéfico à saúde. Então, a gente vê muitos idosos emagrecendo, realmente perdendo tanto musculatura quanto gordura, e isso não é bom, porque o idoso não vai ter essa proteção a mais
em casos de complicações, inclusive em casos de queda, né? Então, se a gente não tem essa reserva de gordura, é mais fácil que haja alguma fratura. Um amortecedor natural, né? Exatamente. Então, em idosos é preferível que a gente tenha mesmo, já é esperado, né? É desejável que a gente tenha um acúmulo maior de gordura dentro de um padrão, claro, né? Não em excesso, porque aí a gente já pode gerar outras complicações, que também são comuns na terceira idade, como diabetes, pressão alta. Tudo em excesso faz mal, né? Exatamente. Não só a gordura, mas prestar atenção também na quantidade de musculatura. É por isso que só o peso não é uma boa medida, né? Assim, para avaliar a saúde, nem para avaliar a parte de índice calórico, né? A gente tem que ter também medida de circunferência abdominal, tem que ter essa parte de acompanhamento, né? Porque às vezes a pessoa perde peso, mas perde gordura, ganha músculo, então perde músculo também. Então a gente tem que estar sempre avaliando para poder ver qual que realmente vai ser um peso ideal para aquela pessoa. Não necessariamente é o peso calculado pelo IMC, né? Então, assim, muitas vezes algumas pessoas, principalmente as pessoas que já passaram dos 50, 60 anos, acabam chegando lá, não, mas doutor, eu não vou conseguir chegar no peso que fulano me falou que eu tinha que chegar. Meu peso ideal é tanto, eu tô 30 quilos acima, eu nunca vou chegar, nunca vou perder 30 quilos. Aí eu falo assim, não, você fica tranquilo, você não precisa perder 30 quilos. A gente vai ver, né, assim, vão perder de 5 a 10% do peso, quando tá acima do peso, no caso. E aí a gente vai reavaliar para ver o quanto que a sua estrutura, né, precisa ainda de peso, de manter o peso ou de perder o peso para conseguir melhorar a sua saúde, para melhorar não só exames, né, mas para melhorar a qualidade de vida. Então, um pouquinho que a pessoa perde quando tá muito acima do peso já ajuda muito. 5% de perda de peso sustentada já é comprovado que traz benefícios a longo prazo. E aí é o que a gente fala, perda de peso sustentada. Evitar o emagrecimento e reganho de peso, o famoso efeito sanfona. Isso pode ser muito prejudicial e, inclusive, é pior para a saúde, né? O efeito sanfona é pior para a saúde do que a manutenção de um peso não tão saudável. E isso acontece também na glicemia do paciente. Então, quem tem diabetes, se a variação da glicose ficar muito grande, então um dia a pessoa tem hipoglicemia, no outro ela tem hiperglicemia, né? Um dia a glicose está abaixo de 70, no outro está acima de 200. Então, assim, isso acaba sendo um prejuízo também para a pessoa. Então, assim, todas essas mudanças muito bruscas acabam tendo um prejuízo para a saúde. Então, é legal a pessoa ter um acompanhamento, né, dos profissionais de saúde para conseguir evitar essas mudanças bruscas e de profissionais de saúde sérios, né? Que também não adianta, às vezes, ir em alguns que têm algumas ideias mirabolantes, né? Tiram de trás da orelha ali e a pessoa tem um resultado maior, rápido ali, mas depois fica pior do que estava antes, né? Então, assim, milagre não existe, gente, né? A gente tem que estar ciente disso, que o que funciona são as melhores dos hábitos de vida ali, graduais mesmo. Uma coisa legal de falar também na terceira idade é a questão de perda do paladar, né? Então, na terceira idade você vai perdendo. Então, os alimentos não são tão saborosos como antes. Então, por isso que há excesso de sal e excesso de açúcar. E uma coisa que a gente pode fazer é ofertar uma maior quantidade de alimentos com fontes de zinco, que o zinco melhora o paladar do paciente, aí a gente evita, é claro, né, não é uma fórmula mágica, vou tomar zinco, ou só vou comer ostras, né, porque tem zinco. E através da alimentação é muito melhor essa suplementação, né, porque a gente pode lembrar que alguns idosos precisam ter uma suplementação vitamínica ou mineral, mas o ideal seria que isso fosse através da alimentação, porque quando a gente suplementa com comprimido, com vitamina e tudo, a gente acaba podendo piorar algumas outras coisas. Então, por exemplo, o zinco compete com cobre. E aí a gente fala, não, vou aumentar o zinco, mas aí você vai piorar em outro lado, né? Pode causar uma anemia. Então, também tem que ter esse balanço aí. E através da alimentação, o corpo só vai absorver o tanto que precisa e vai jogar fora o resto. E a biodisponibilidade dos nutrientes em alimentos é sempre muito maior do que suplementado, né? A natureza é sábia. Então, quando a gente come o alimento, a gente consegue absorver e metabolizar muito melhor os nutrientes do que se a gente tomar em cápsula. Só que tem que comer os alimentos variados, né? Também não adianta que ficar comendo só pão achando que vai ter vitamina, né?
Exatamente. As frutinhas aí. As As frutinhas. verduras, os legumes, né? E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. Mais um episódio especial nesse mês de Novembro Azul, né? Pra gente conscientizar a população do diabetes e dos perigos que o diabetes pode te causar. No programa de hoje, trocamos essa ideia saudável aqui, esse papo saudável, com a nutricionista Júlia Marinho e a doutora Fernanda Castro. E tradicionalmente chegamos à parte da sua mensagem, das suas considerações finais. O que você deixaria de mensagem para os nossos ouvintes, Júlia? Então a mudança de hábito, ela tem que ser gradativa, tem que ter força de vontade, mas nunca é tarde para começar os hábitos saudáveis. Muito bom! Qual seria a sua mensagem final, minha musa da podosfera? Então, principal aí que nunca é tarde para começar. Mesmo que você já esteja aí com mais de 50, 60 anos, você ainda pode ser saudável. Eu ainda tenho tempo, amor? Tem, lógico, né? Você tem só 57. Sempre há tempo. Um corpinho só de 57. Galera, pânceps aqui, tem que marcar uma consulta com a Júlia. E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima: escutem e compartilhem nossos episódios. Muitos novos estão vindo por aí, principalmente nesse mês de Novembro Azul, pra gente conscientizar mais pessoas ainda sobre essa epidemia mundial chamada diabetes aí, pra gente conscientizar as pessoas dos perigos que essa doença silenciosa, oriunda muitas vezes de maus hábitos que a gente tem no nosso dia a dia e que poderia ser evitada. Siga as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com, no Instagram, no Facebook e no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.